Em 2023, a economia cubana estava em ruínas. A inflação havia explodido, alcançando um alto de 300% em apenas um ano. A crise de abastecimento se espalhava por todo o país, deixando milhões de cubanos sem acesso a alimentos básicos. Mas o que estava por trás dessa crise? Qual era o gancho que havia desencadeado essa catástrofe econômica? A resposta é simples: o governo cubano. Anos de comunismo, de estatismo e de intervenção estatal em todos os setores da economia haviam criado um ambiente de insegurança e instabilidade. A falta de liberdade econômica e a ausência de incentivos para a inovação e a competitividade haviam reduzido a economia cubana a um estado de estagnação. Mas como isso ocorreu? Como um país que um dia foi uma potência em ascensão se tornou um dos mais pobres do mundo? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar no tempo e examinar a história de Cuba, desde o início da Revolução até os dias de hoje. A Revolução de 1959, liderada por Fidel Castro, prometia mudar o curso da história cubana. Mas ao invés de trazer liberdade e prosperidade, a Revolução trouxe uma ditadura que durou décadas. O comunismo e o estatismo se tornaram a norma, e a economia cubana começou a sofrer os efeitos devastadores de uma falta de liberdade econômica. Agora vamos mergulhar na história de Cuba e descobrir como o governo cubano se tornou uma verdadeira máfia, que controlava todos os setores da economia e usava a corrupção e a violência para manter seu poder. A história de Cuba ainda não começou a ser escrita, mesmo após a Revolução. No entanto, foi nesse momento que o então jovem líder Fidel Castro se tornado um dos principais expoentes da ideologia comunista. Ele começou a formar uma aliança com a União Soviética, que se tornaria o principal parceiro econômico e político de Cuba. A promessa de Fidel era de um futuro socialista, onde todos seriam iguais e a economia seria planificada para o benefício de todos. Mas por trás dessa promessa, escondia-se um perigo maior. A Rússia, com sua experiência de planejamento econômico, estava prestes a levar Cuba para uma dependência que duraria décadas. O país começou a receber empréstimos e ajuda financeira maciça da União Soviética, o que lhe permitiu manter sua economia a flutuar. Mas, em troca, Cuba se tornou um satélite da Rússia, com Fidel e seu governo exercendo um controle total sobre a nação. A dependência de Cuba da União Soviética era um fato consumado, e o país começou a perder sua identidade e autonomia. A economia cubana começou a se enfraquecer, e a população começou a sofrer com a falta de liberdade e opressão. Era o início de uma longa e dolorosa dependência que duraria até os dias de hoje. Com o passar dos anos, a dependência de Cuba da União Soviética apenas piorou. O governo de Fidel Castro começou a exercer um controle cada vez mais apertado sobre a economia e a sociedade cubana. A propaganda e a censura se tornaram ferramentas fundamentais para manter a população sob controle. A liberdade de expressão, de imprensa e de opinião foi sistematicamente suprimida, e qualquer forma de dissenso foi brutalmente reprimida. A corrupção e o nepotismo se tornaram a norma, com membros da família e amigos de Fidel ocupando cargos importantes no governo e na economia. A elite política cubana começou a se transformar em uma verdadeira máfia com poderosos interesses econômicos e políticos a serem protegidos a qualquer custo. A economia cubana, que já estava frágil, começou a se desintegrar ainda mais. A fome e a pobreza se espalharam pelo país, e a população começou a perder a esperança. A ilha havaiana, que um dia havia sido um sonho de liberdade e progresso, agora parecia um verdadeiro inferno. A escada da corrupção havia sido construída, e agora era apenas uma questão de tempo até que a economia cubana desabasse completamente. A dependência de Cuba da União Soviética havia se tornado uma armadilha mortal, e o país estava prestes a cair na armadilha do colapso completo. À medida que a economia cubana continuava a desmoronar, um sistema sutil e eficaz de compra e venda de mercadorias começou a se estabelecer nas sombras. O governo cubano, embora parecesse controlador, permitia que o mercado negro florisse em segredo, permitindo que os cidadãos mais necessitados vendessem seus últimos recursos para sobreviver. Essas transações, muitas vezes realizadas em dinheiro vivo, eram feitas em segredo, em lugares escondidos e em horários estratégicos. Muitas vezes as pessoas se encontravam em locais isolados, como parques ou ruas desertas, para trocar mercadorias de alta demanda como alimentos, medicamentos e até mesmo bens de consumo. O sistema de compra e venda era um jogo de riscos, onde os participantes precisavam se esconder da polícia e outras autoridades, que frequentemente confiscavam mercadorias ilegais.
O sistema de troca não era apenas uma questão de venda e compra, mas também de sobrevivência. Em uma economia em colapso, as pessoas estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para manter suas famílias alimentadas e saudáveis. E assim um mercado negro sutil e eficaz floresceu em Cuba, um reflexo da falta de confiança na economia oficial e da desesperança da população. Mas por trás da cortina de segredos, havia uma rede complexa de atividades ilícitas, como a produção e venda de produtos contrabandeados como cigarros, bebidas e outros bens de alta demanda. O sistema de compra e venda de mercadorias nas sombras da economia cubana era um reflexo da corrupção e da desigualdade que haviam se tornado características fundamentais da sociedade cubana. As consequências desse sistema eram devastadoras. A corrupção se espalhava por todas as camadas da sociedade, desde os líderes políticos até os cidadãos comuns, que estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para sobreviver. A falta de confiança na economia oficial e a desesperança da população criavam um ambiente propício para a corrupção e a criminalidade, que se tornaram uma parte integrante da vida cubana. E assim, em meio à desolação e à pobreza, um sistema de compra e venda de mercadorias nas sombras da economia cubana se tornou um reflexo da falta de liberdade e da desigualdade que haviam se tornado características fundamentais da sociedade cubana. A dependência de Cuba da União Soviética havia se tornado uma armadilha mortal, e o país estava prestes a cair na armadilha do colapso completo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos anos finais da década de 1980, a União Soviética, que havia sido o principal apoio econômico de Cuba, começou a passar por uma crise grave. Com a queda do comunismo na Europa Oriental e a instabilidade política crescente, a União Soviética não conseguiu mais manter o fluxo de dinheiro para Cuba. O colapso do sistema econômico soviético e a subsequente ruptura do apoio financeiro significaram o fim de uma era para a economia cubana. Sem a fonte de financiamento que havia mantido a ilha aflorando, a economia cubana começou a se desintegrar de forma irreversível. A falta de petróleo, alimentos e outros produtos básicos se tornou uma crise diária para os cubanos. As filas para comprar alimentos se espalharam pelas ruas, e a desnutrição e a doença se tornaram comuns. A economia que havia sido controlada pelo governo desde o início, não era capaz de fornecer para a população. E assim, em 1989, o governo cubano foi forçado a introduzir reformas econômicas, conhecidas como Reformas de 1990, que permitiam a compra e venda de mercadorias no setor não estatal. Mas foi tarde demais. A crise econômica havia se tornado irreversível, e a população cubana estava prestes a enfrentar um futuro incerto e desolador. O colapso completo da economia cubana estava inevitável, e a história da ilha estava prestes a mudar para sempre. Agora que vimos como a crise cubana se desenrolou, é hora de refletir sobre as lições que podemos aprender com essa história. A crise cubana é um exemplo clássico de como o abuso de poder, a corrupção e a falta de liberdade econômica podem levar a um colapso completo de uma economia. O governo cubano, que inicialmente pretendia criar um sistema socialista igualitário, acabou por se tornar uma ditadura burocrática que sufocou a inovação e a criatividade. A população cubana, que uma vez tinha esperanças de uma vida melhor, foi condenada a uma existência de pobreza e privação. Mas a história da crise cubana também nos ensina sobre a importância de aprender com os erros do passado. A crise cubana foi uma consequência direta da falta de liberdade econômica e da repressão política. O governo cubano, que inicialmente pretendia controlar a economia, acabou por perder o controle da situação e permitir que a corrupção e a ineficiência se instalassem de forma generalizada. A crise cubana também nos ensina sobre a importância de priorizar a liberdade individual e a propriedade privada. A falta de liberdade econômica e a repressão política são as principais causas do colapso da economia cubana. A história da crise cubana é um lembrete importante de que a liberdade e a propriedade privada são fundamentais para o crescimento econômico e a prosperidade de uma nação. A crise cubana também nos ensina sobre a importância de ser vigilante e resistente à corrupção e à ineficiência. A história da crise cubana é um lembrete importante de que a corrupção e a ineficiência podem levar a um colapso completo de uma economia. A população cubana, que uma vez tinha esperanças de uma vida melhor, foi condenada a uma existência de pobreza e privação.
Mas a história da crise cubana também nos ensina sobre a importância de aprender com os erros do passado e de priorizar a liberdade individual e a propriedade privada. A crise cubana é um exemplo clássico de como a falta de liberdade econômica e a repressão política podem levar a um colapso completo de uma economia. E é aqui que entra a pergunta: o que podemos aprender com a crise cubana? A resposta é simples: precisamos aprender a valorizar a liberdade individual e a propriedade privada, e precisamos ser vigilantes contra a corrupção e a ineficiência. A história da crise cubana é um lembrete importante de que a liberdade e a prosperidade são fundamentais para a vida de uma nação. E é por isso que é tão importante aprender com a crise cubana e evitar que isso aconteça em outros países. É hora de refletir sobre as lições que podemos aprender com a crise cubana e de usar essas lições para construir um futuro melhor para todos. E é aqui que você entra em cena. Você pode ajudar a difundir as lições da crise cubana e a construir um futuro melhor para todos. Para fazer isso, basta se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. Juntos, podemos aprender com a crise cubana e construir um futuro melhor para todos. Obrigado por assistir e se inscrever.